Bom, enquanto que a pentadialética era uma tentativa de resolver um problema em esferas da sua relação com as coisas, né? Então você vai avaliar a unidade da coisa, você vai avaliar a totalidade dela, ou seja, ela compõe o que? A série, né? Ela pertence a qual série, a qual sistema, e no universo ela simboliza, representa o que, né? A decadialética tem uma proposta um pouco diferente. Eu falei no vídeo passado que ela ia adentrar na unidade, né, na fase 1 da pentadialética, e ia se desenvolvendo lentamente numa série de tensões de um problema em si. Então você analisaria o objeto em relação ao outro, mas o objeto em relação a si mesmo. Não as oposições que existem entre um objeto e a sua exterioridade, mas as oposições que existem dentro do próprio objeto. O que seriam essas oposições? Bom, se você já assistiu algum outro vídeo que eu fiz sobre Mário Ferreira dos Santos, talvez tu se recorde do dualismo antinômico, daquele que todos existiram a opor-se, né? E daquelas antinomias e tensões intrínsecas ao próprio ser. Quando o Mário fala dessas oposições na decadialética, ele se refere a essa cosmovisão antinômica, essas oposições que estão. A gente percebe que, na verdade, a decadialética ela é fundamentada na cosmovisão do Mário, né? Tal que os componentes tensionais dos seus sistemas dialéticos, especialmente na decadialética, são oriundos daquela reflexão que ele fez sobre as antinomias do universo. Mas vamos ao que interessa. Os sistemas, então as chaves, as tensões da decadialética. A primeira delas é sujeito-objeto. Ou seja, o que da determinada coisa que você está analisando, o que dela é objetivo, o que dela é subjetivo, o que dela é sujeito, o que é objeto. Por exemplo, vai pensar num amigo seu. Você mentaliza ele na tua cabeça. Essa mentalização que você está fazendo referente a ele é uma parte objetiva. Você está tomando ele como um objeto do teu pensamento. Mas você sabe, no fundo, você sabe que ele é um sujeito. Que ele tem um núcleo de originalidade. Uma coisa autônoma da qual, às vezes, você pode apenas criar uma imagem representativa, ou às vezes você nem tem acesso. Que, na verdade, muitas vezes a gente não tem acesso, né, à parte mais profunda de cada pessoa. Né, do ponto de vista espiritual, é claro, pelo amor de Deus. Mas também não precisa ser objeto animado, tá? Pode ser alguma coisa inanimada, como por exemplo, o Mário até faz esse exemplo aí, o exemplo da pedra, né? Bom, a pedra ela é um objeto, é claro, mas em certo sentido ela também é um sujeito, não porque ela tem mente, mas é porque ela dá indício de sua existência. Então ela tem um movimento interno para o externo, ela tem uma emergência, entendeu? Por exemplo, a pedra dá indício no solo que ela está ali, entendeu? O solo não ignora essa pedra. Ou, sei lá, acho que às vezes talvez algum professor de física já tenha dado esse exemplo. Você pegar uma mesa de vidro que suporta uma quantidade de massa e você põe um objeto, uma televisão, por exemplo, muito pesada. E aí a mesa de vidro quebra. Entendeu? É basicamente uma interação de forças onde a presença da televisão foi sentida pela mesa de vidro. É por isso que ela quebrou. É porque ela não aguentou, mas ela só quebrou, além do fato dela não ter suportado essa força, ela notou essa força, ela não ignorou essa força, porque daí se ela ignorasse, pouco importa se era mais força que ela aguentava ou menos, não ia fazer diferença nenhuma, mas fez, quebrou, né? Então teve algum indício, tá certo? Então geralmente quando a gente vai analisar a chave 1 da decadialética, a gente analisa nesse escopo, né? Que é o que do objeto, é um objeto mesmo que o que nele é sujeito, né? Isso serve para você discernir o que você tem domínio sobre a coisa e o que lhe escapa, né? Você pode ter domínio sobre um corpo de uma pessoa, né, quando você movimenta esse corpo, mas você não pode agir no corpo do outro, né, possuir o corpo do outro e tal, entendeu? Aliás, possessão é violação de propriedade, beleza? Os demônios estão estopados. Segunda chave, né, ato e potência. Essa aqui é fácil, principalmente para quem conhece coisa de Aristóteles. É a mesma definição, beleza? Vai ver o que no objeto é potencial, ou seja, o que pode vir a ser, e o que é atual, como é que ele está agora. Entendeu? Você pode ver, por exemplo, um neném, você sabe que ele é potencialmente um adulto, mas agora ele é neném, entendeu?
Quer dizer, se ele crescer e virar um adulto, você fala, nossa, que estranho, né? A criança cresceu, virou um adulto, isso nunca aconteceu antes na história da humanidade. Não. Não. E, obviamente, ele vai ter algum ato, por isso você está percebendo ele, né? Se ele for só potência, nem ia ver. Terceira chave, possível e impossível. O que pode acontecer com o objeto e o que não pode? Por exemplo, pega um neném, sexo masculino. Estou dando só um exemplo. Você pode pensar assim, pô, é possível que nasça barba nele. Não é nada de estranho, né? Pensar que essa criança um dia possa ter barba, se ela conseguir viver até os anos onde isso começa a desenvolver, se ela tiver um desenvolvimento normal, tudo certo, vai nascer pelo, ela vai virar uma pessoa barbuda. Natural. Ah, mas qual que é o tamanho da barba? Isso não interessa. Entendeu? Vai nascer pelo em algum lugar, tenho certeza. Estou usando o exemplo da barba para ficar mais higiênico. Mas tem coisas que são impossíveis de acontecer também, como, por exemplo, nascer um chifre de rinoceronte na ponta do nariz dessa criança. Quando ela atingir a fase adulta, isso não é possível acontecer. Né? Ou, sei lá, quando ela atingir os 18 anos, nascer mais um braço nela, entendeu? Porra, nem se tiver em Chernobyl isso acontece, sabe? Então, é basicamente isso, analisar o que é possível e o que é impossível. Por quê? Porque tem muitas pessoas que pegam um esquema possível de uma determinada coisa e joga como impossível ou faz o inverso. Aquela objeção do anarcocapitalismo, né? Que, mas nunca aconteceu e também não pode acontecer, né? Ficar sem Estado, essa coisa. Não, é um esquema totalmente possível. Aliás, a humanidade já conseguiu viver sem Estado tranquilamente bem, como muito demonstra o Hofbauer, muito demonstrou o Hoppe e até a porra do Engels conseguiu demonstrar uma coisa dessa. Claro que com vertentes diferentes, é óbvio. Mas conseguiu demonstrar. Então é um esquema possível. Mas o cara joga como uma impossibilidade. Agora, ele pega o esquema de proteção da propriedade feita por um expropriador protetor da propriedade, né, como ele coloca, o que é uma contradição performativa absurda, e joga como um esquema possível. A gente sabe que é um esquema possível, porque como expropriador protetor da propriedade é uma contradição. Então é uma impossibilidade que algo assim exista. O cara joga, fica invertendo a coisa. E às vezes o cara não consegue nem responder. Pô, o cara objetou lá, falou que não tem como acontecer e tal, como é que eu respondo? Fase 3 da Deca dialética. É um esquema possível, tomado como impossível. É um raciocínio capcioso, como o Kant fala lá no CRP. A quarta chave, intensidade contra extensidade. Isso aqui eu não vou falar muito, porque acho que tem um vídeo de 18 minutos e 55 segundos aqui no canal sobre intensidade e extensidade, né, explicando o que era cada uma das duas coisas. Então, se esqueceu ou se não assistiu, pode voltar lá ver, um pouquinho grandinho, mas é que eu falo de bastante coisa. Também não precisa ver tudo, né, porque a definição está nos 2 primeiros minutos. Mas aí a proposta da chave, então, é analisar o que é intrínseco do objeto e o que seria extrínseco, né? O que sai de fora e comprime no interior dele, o que sai de dentro dele e culmina lá fora. Né? Por exemplo, a vontade é uma coisa intrínseca que ele pode manifestar atualmente em algum momento, né? Ou às vezes alguma coisa pressionou, uma coisa de fora pressionou ele a agir de um jeito. Uma pessoa que sai na rua com a faca e sai esfaqueando todo mundo, obviamente uma manifestação da interioridade dele pro mundo. E aí o jeito que você vai lidar com isso é diferente do jeito que você vai lidar caso alguém tenta agredir essa pessoa e ela pega uma faca e se defende, entendeu? São coisas diferentes. Dou um exemplo, às vezes pode ter alguma implicação no direito, e pode mesmo, não tem problema nenhum, mas você pode usar também para qualquer coisa. Deca dialética serve para qualquer coisa. O quinto é um segmento da chave 4, né? Intensidade e extensidade no ato. Né? Então você não vai olhar o que intensamente pode acontecer e o que extensamente pode acontecer, mas só o que está acontecendo. Olha, intensamente ele está assim e extensivamente ele está assim. No momento que eu estou percebendo ele, estudando ele. É fácil também, né? Qualquer dúvida pode colocar aí nos comentários. A sexta chave, razão e intuição. Conhecimento do meu objeto, segundo Mário Ferreira dos Santos, não é só intuitivo ou só racional, mas intuitivo e racional. Você vai olhar, por exemplo, um pássaro, você vai ter o conhecimento racional desse pássaro, que é o conceito de pássaro. Mas você vai ter o conhecimento intuitivo desse pássaro, está intuindo esse pássaro nesse exato momento. Então você tem um conhecimento por presença do pássaro e um conhecimento racional do pássaro. É claro que a experiência vem antes.
Para você formar o conceito de pássaro, já que não é um conceito a priori, você precisa da experiência desse pássaro. Né? Não vou falar aqui da gênese dos conceitos, para outro dia, mas... e acho que até comentei um pouco também no dualismo antinômico, razão e intuição. Também está em vídeo. Mas são dois conhecimentos e que a somatório deles dá o conhecimento concreto. Se tiver só o conceito de pássaro, se a experiência de pássaro, fica uma coisa muito abstrata. Se você tiver só a intuição do pássaro, você não consegue generalizar, não consegue fazer um conceito, então você só está entendendo a coisa enquanto você estiver vendo. Parou de ver, já não entende mais nada. Né? O que é um baita problema, né? Porque senão você tem que ficar olhando para o objeto que você está estudando o dia inteiro. A sétima chave, chave da razão. O que é conhecido e o que é desconhecido. Isso aqui é muito fácil, se você já compreendeu o dualismo antinômico. O que é o conhecimento racional? Homólogos. O que é o desconhecimento racional? Heterólogos. Ou seja, razão só mexe com semelhanças, não com diferenças. Você vai comparar semelhanças. Catalogação de homólogos. Já falei disso, né? Então, é o mesmo raciocínio. Só que agora numa chave de tensão. Você vai pegar uma listinha e você vai escrever o que são elementos semelhantes do objeto. Isso aqui é o que a sua razão vai conseguir trabalhar. O que não estiver nessa lista, se você montar ela direitinho, desiste. Você não vai conseguir meditar. Você vai precisar ver a coisa. Né? Oitava chave. Ato e potência racional. Você vai atualizar a coisa, aqui já implica uma certa relação de causalidade, razão suficiente, porque você não vai ver necessariamente o efeito que aquela coisa vai produzir, porque ela ainda não chegou a produzir. Mas você vai fazer uma estimativa, entendeu? Você vê, por exemplo, lá, um arbustozinho crescendo, fala, que arbustozinho é esse? Esse aqui é um pé de maçã, entendeu? Ainda não está dando maçã e nem cresceu o tanto que tem que crescer para fazer isso. Mas aquilo não vai virar um pé de laranja ou um pé de limão, você está entendendo? Então, racionalmente, você consegue chegar em atos futuros. Mas pode pegar fogo, o cara pode cortar, beleza, pode acontecer uma par de coisa. Mas se não acontecer nada, o desenvolvimento natural culmina na macieira pronta. Não vai virar outra coisa, por favor. A nona chave é a mesma coisa da sétima, só que agora é da chave da intuição. O que é conhecido e desconhecido pela intuição? Se acertou a sétima, então acerta a nona, porque é só inverter a chave. O conhecido da intuição é o heterólogo, o desconhecido é o homólogo. Aí você faz uma segunda listinha colocando só as coisas que são específicas daquele objeto, que não tem nenhum outro que o diferencia dos demais. Também segmentado da outra. E a décima, para encerrar com chave de ouro, variante e invariante. O que no objeto varia, o que nele mutaciona e é cambiante, e o que perdura. Né? Você pode pensar, por exemplo, na criança de novo. Né? Você tem um monte de coisa nela ali que é cambiante. O corpo dela é um exemplo disso. Fica mudando com o passar dos anos. Você está entendendo? Vai crescendo, vai desenvolvendo, o tom da voz muda, entendeu? Até as características psicológicas dela vai mudando, começa a gostar de outras coisas e tal, às vezes vira viado, etc. Então você vai mutacionando. Mas continua sendo uma pessoa. Continua tendo razão. Entendeu? Continua sendo o que ele é. Daí já entraria numa parte mais metafísica, tudo bem, entraria. Mas é um elemento perdurativo. Você pode, por exemplo, pegar. Estava dando exemplo de sociedade, né? Falando do anarcocapitalismo. Quais seriam os elementos cambiantes dele? Isso aí eu vou deixar de tarefa para vocês. Fala tarefinha aí, fica pensando no que numa sociedade libertária, o que no libertarianismo em geral é cambiante e o que é perdurativo. Porque dependendo do que for perdurativo, o anarcocapitalismo é possível. Mas dependendo do que for cambiante, não. Porque o que for cambiante pode sumir e tal e não vai fazer diferença nenhuma. Mas o que é perdurativo não pode sumir. Se sumir, já era. O estado é cambiante, entendeu? Se o estado sumir, acabou o mundo. Vai continuar rodando como se tivesse tudo acontecendo normal. Na verdade, a gente até acha que vai melhorar um pouco, né? A vida das pessoas. Tem uma relação com necessidade e contingência também, é claro. Mas é contextualizável, beleza? Não é porque é preciso, é segmentado dessa. Não tem nada a ver isso aí. Mas é um raciocínio conectável, digamos assim. E essa seria a última chave da Deca dialética.